Olá pessoal, aqui é Aldinho e hoje eu vou te mostrar a como remover o para-choque da sua Sportage. Vem comigo! Para remover o para-choques, nós vamos precisar remover alguns grampos e parafusos. Então nós vamos começar removendo os grampos dessa peça, né, e os parafusos que prendem ela. Então são 4 grampos e 2 parafusos, um aqui nesse lado e outro aqui desse lado. Vamos começar removendo aqui esses 4 grampos. É bem simples, só pegar aqui o extrator, eu encaixo aqui por baixo aqui, puxo assim e aí ele sai. Vamos fazer isso com os outros 3. Grampos removidos. Em seguida eu vou remover os 2 parafusos. Para isso eu vou precisar de uma chave sextavada, tamanho 10. Então vamos remover aqui. Parafusos removidos. Agora nós vamos precisar remover esses grampos aqui do para-barro na caixa de rodas, tá? Além desses grampos, nós também temos um parafuso. Nós precisamos remover esse parafuso aqui também. Isso nas 2 caixas de roda, tá? Então, nos 2 para-barros, nós vamos remover esse parafuso e os grampos aqui. Então, vamos remover aqui. É bom você ter desses grampos reserva, porque eles costumam ressecar e aí eles acabam quebrando quando você vai remover. Isso pode acontecer, é bem comum. Bom, precisei usar esse aqui que é mais reforçado, porque esse aqui estava um pouco difícil de remover. Pronto, grampos removidos. Agora vamos remover aqui esse parafuso. Para isso nós vamos precisar de uma chave 10 também. Só vir aqui e desparafusar, não tem muito segredo. Parafuso removido. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, então vamos remover aqui também os grampos do lado de cá. Grampos removidos. Removendo aqui agora o parafuso. Mesma coisa do lado de lá. É só pronto, parafuso removido. Bom, pessoal, para poder remover aqui o para-choque, nós precisamos também tirar os parafusos que ficam aqui embaixo. Eles ficam aqui nessa parte onde o pessoal chama de defletor inferior. São 6 parafusos, tá? Então, todos os parafusos da parte frontal aqui de baixo, inclusive esses aqui do cantinho, ó, nós temos que remover para poder conseguir tirar para-choques, ok? Para remover é bem simples. Nós vamos precisar de uma chave 10 milímetros também. E aí é só vir aqui e desaparafusar. Vou desparafusar aqui e já volto. Bom, pessoal, essa aqui é a parte mais difícil. Requer bastante cuidado, bastante atenção. O para-choque ele é preso aqui nos guias através de umas travas, uma espécie de lingueta, tá? Então nós temos que remover essas travas para a gente poder tirar aqui o nosso para-choques, tá? Então eu começo, coloco uma espátula aqui que não vai danificar o para-choque, para poder afastar ele aqui, ó, do paralamas, tá? E aí nós vamos observar, vou tentar mostrar para vocês aqui como que é essa travinha. Com o para-choque afastado aqui do paralamas, nós vamos colocar uma chavinha aqui. Você vai observar que tem uma lingueta ali. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos empurrar essa lingueta para ela soltar da trava, tá? Empurrar ela para cima assim, ó. E vamos puxando. Deixa eu... Com muito cuidado, né? Para não machucar aqui o para-choques. Então eu encaixo aqui e puxo ela para cima para ela poder destravar. É bem minucioso aqui o trabalho, é meio chatinho de fazer mesmo,
mas tem que ter paciência, com paciência dá certo. Aí, ó. Pronto, soltou aqui a primeira linguetinha. E aí nós vamos fazendo isso aqui nas outras travas que tem aqui do para-choques. Então, pessoal, já removi aqui as travas aqui do guia. Então, aqui, ó, são 1, 2, 3, 4 linguetinhas que nós precisamos destravar, tá vendo? Então você enfia a chave aqui e empurra ela para cima desse jeito, fazendo uma alavanca. E aí ela vai se soltar aqui dessa trava aqui. Então, pessoal, aqui depois de remover essa parte aqui, você vem forçando assim que ele vai soltando aqui, ó. E aí nós precisamos tirar também a parte lá do outro lado. Para remover do lado de cá, o mesmo processo, vamos vir aqui, vamos afastar aqui um pouco, para a gente poder ter acesso aqui para colocar a chave na travinha, para a gente poder puxar, né? Pronto, esse lado aqui também removido. Agora nós vamos movendo assim, porque também tem aqui umas travas aqui agora. Bom, pessoal, então com todas as travas das guias do para-choque removidas, vai ficar dessa forma aqui, ó. Ok? E aí nós temos uma travinha que ela fica aqui nessa parte. Na verdade, ela fica aqui, ó. Você também tem que enfiar uma chavinha lá e puxar. Para facilitar, para ficar um pouco mais solto, nós vamos remover esses dois parafusos aqui. Nós temos esses dois aqui desse lado e temos também os mesmos dois aqui desse lado. Para removê-los, chave 10, só vir aqui, quebrar o torque deles aqui. Parafusos removidos. Bom, pessoal, então a trava está aqui nesse ponto. O que eu faço? Eu puxo aqui um pouquinho essa peça e coloco a minha espátula aqui debaixo e empurro ela assim até você escutar ele saindo. Aqui, ó, destravou. Então essa aqui, ó, é a trava que vai encaixada aqui o para-choque, tá? Só você levantar e puxar que ele sai. Nós temos uma aqui desse lado, temos do outro lado também. Agora, o nosso para-choque ele já está solto. Se eu pegar ele aqui e puxar, ele vai sair. Então eu coloquei um pano aqui no chão, para se precisar apoiar ele. E eu tenho que vir aqui e remover o conector do farol de milha, né? Mas vamos ver se vai dar para apoiar ele aqui no chão, para poder tirar aqui o nosso conector. Bom, tá apoiado. Agora nós vamos tirar os conectores. São esses conectores aqui, nós temos um em cada lado. Então eu venho aqui, puxo ele, só apertar essa travinha aqui para baixo e puxar ele que ele sai. Desconectei ali. Agora eu vou desconectar aqui também. Deixa eu achar ele aqui, ele tá aqui. Só puxar aqui. Pronto. Nós temos aqui também o conector do sensor de estacionamento frontal. Ele fica, é só seguir esse chicote aqui, ó. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Você solta ele de uma travinha que ele tem aqui. E aí, você aperta aqui essa trava aqui. Deixa eu tentar focar aqui para mostrar para vocês. Você aperta essa trava aqui e puxa o conector. Bom, pessoal, tá aqui o conector. Vamos tentar tirar ele aqui. Então eu aperto aqui e puxo. Pronto. Conector removido. Então, pessoal, estamos aqui com o para-choque removido. Se caso você precisar mexer, né, no farol de milha, ele está aqui. Precisar mexer nessa grade frontal, trocar algum sensor de estacionamento frontal, eles estão aqui também. E aqui também, né, na parte do carro, reservatório aqui do limpador do para-brisa. Temos acesso ao radiador, a buzina, enfim, tudo que você precisar dar manutenção nessa parte, né, que precisa remover aqui o para-choque.
tá aqui para vocês verem aí no vídeo no detalhe. Bom, pessoal, agora nós vamos colocar o nosso para-choque no lugar de novo, né? E aí, para isso, é a gente fazer a montagem inversa, né? Eu vou pegar, encaixar aqui os conectores do meu farol de milha. Vou encaixar desse lado aqui. Vou encaixar também o conector do sensor de estacionamento frontal. Só que para eu poder conseguir encaixar ele, eu tenho que chegar bem próximo aqui, porque o cabo ele é bem curtinho. Então é só vir aqui, encaixar, não tem segredo, só encaixa de uma forma. Você confere se está bem encaixado, tá? Ele também tem um encaixe aqui, onde ele fica travado. Aí você encaixa aqui nessa posição, onde ele fica travado. Prontinho. Agora eu já tinha encaixado ali o conector do lado de lá. Agora nós vamos encaixar aqui o nosso para-choque no lugar de novo. Aqui o ideal é ter 2 pessoas, mas eu acho que de um só também dá. Vamos encaixar ele aqui. Vamos pegar aqui. Você vai guiando ele assim, colocando ele na posição que ele fica, né? Cuidado, né? Com muito cuidado para não estragar nada. Bom, pessoal, coloquei uma caixa ali embaixo para poder ajudar a apoiar ele e comecei a encaixar mais ou menos esse lado de cá. De uma pessoa só realmente é bem chato, é bem difícil. Eu te aconselho a conseguir a ajuda de alguém para poder montar ele no lugar. Não é impossível, mas vai dar bastante trabalho para você montar o para-choque sozinho. Mas vamos lá, vamos continuar tentando aqui. Deixa eu conferir uma coisa aqui embaixo. Aqui, ó, você tem que ficar esperto, porque ele tem uns encaixes. E esse encaixe ele é por cima. Então você tem que conferir se está encaixando aqui por cima. Se não tiver, vai te atrapalhar a encaixar certinho. Bom, aqui depois de uma briga bem boa para colocar ele no lugar, ele já está mais ou menos encaixado, tá vendo? Agora eu tenho que vir aqui e encaixar aqui essas partes que estão faltando aqui. Vamos lá. Aqui desse lado já está praticamente encaixado. Eu não vou travar ainda, porque eu vou conferir ali as outras partes, vou tentar chegá-las no lugar também. Essa parte aqui ainda não está encaixada, nós vamos colocar na posição aqui. Vamos lá. Agora é hora de colocar os parafusos de volta e também os grampos, né? Lembrando que são esses 4 parafusos aqui, 2 desse lado, 2 desse lado aqui. Colocar aqui também esses outros 2 parafusos aqui, não se esquecer deles. Agora nós vamos apertar. Não precisa ser um torque muito forte para você não quebrar, porque essa parte aqui é toda de plástico. Agora é hora de colocar os nossos grampos de novo no lugar. Vamos encaixar aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o último. Pronto, encaixado. O detalhe aqui para vocês, os parafusos no lugar, as travas ou grampos também no lugar e os outros parafusos também. Bom, pessoal, o próximo passo é colocar os parafusos que ficam aqui embaixo do para-choque. São 6 parafusos, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu já coloquei eles aqui, então são aqueles mesmos parafusos que nós tiramos no início. Temos um aqui no canto, outro aqui, são 6 parafusos. Esses parafusos que ficam aqui debaixo aqui do para-choques aqui, nessa parte onde tem um defletor, né, de plástico. Em seguida nós vamos encaixar aqui os grampos do para-barro, é bem fácil.
Só colocar aqui, encaixar. E por último, nós vamos parafusar aqui o parafuso aqui do para-barro no lugar. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos aqui a montagem do para-choque. Ficou tudo certinho, tudo no seu lugar, né? Nada desencaixado ou danificado. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que vão lançando aqui no canal, tá bom? Eu conto com você, um abraço e até a próxima.